Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem, ou melhor, desta terra. Tem tradução que diz: se quiserdes e ouvirdes. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Repete comigo assim, ó: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Quem quer o melhor desta terra? Você acha que Deus criou o melhor desta terra para o seu povo ou para aquelas pessoas que não o respeitam? Para o seu povo. Mas a primeira condição para mim comer e ter o melhor desta terra é querer. Querer significa desejar. Eu tenho que desejar ter o melhor desta terra na minha vida. Aqui está o problema de muitos cristãos. Eles acham que ser de Deus é viver uma vida de sofrimento. Tem muitas igrejas que dizem: cuidado com a igreja que tem teologia da prosperidade. Mas a igreja deles tem a teologia da pobreza, da miséria. Eles ensinam que o cristão tem que ser pobre. Humildade é pobreza. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Quando a Bíblia fala de humilde, está falando humilde de espírito. Diga graças a Deus. É a pessoa ser humilde de espírito. Tem rico que é humilde, simples, sim ou não? E tem pobre que é soberbo. Tem gente que está no fundo do poço e com um salto alto. É mentira ou verdade? Então, se eu quero ter o melhor, eu tenho que desejar. A Bíblia conta a história do rico e de Lázaro, o mendigo. Se você vê a história dos dois, a Bíblia diz assim, ó: e Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do seu senhor. O desejo de Lázaro não era mudar de vida. O desejo de Lázaro não era se tornar patrão. O desejo de Lázaro era viver de migalha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, se eu não desejo o melhor, eu não vou ter o melhor. Tem muitas pessoas aí fora que não respeitam a Deus, que não servem a Deus, que não quer nada com Deus, mas tem o melhor desta terra porque dentro deles teve esse desejo e lutou para isso. Amém, pessoal? Amém? Então, mas com Deus, isso vai acontecer de forma sobrenatural. Deus pode transformar a tua vida da noite para o dia. Fala para quem está do seu lado, diga assim: Deus pode transformar tua vida da noite para o dia. Amém? A Bíblia conta a história de Ruth. Ruth perdeu o marido, perdeu o sogro e perdeu o cunhado. Os três morreram. E ela ficou do lado de uma mulher que mudou de nome. Ela diz: me chama Mara, me chame agora Mara, que traduzido naquele tempo era amarga. Eu estou amargurada. E Ruth acompanhou Noemi até Jerusalém. E a Bíblia conta que ela um dia estava no campo apanhando espigas para tentar matar a fome dela e da sogra. E de repente ela estava ali no campo de um homem muito rico chamado Boaz. E Deus fez Boaz colocar os olhos em Ruth, se apaixonar por ela. E da noite para o dia, um dia ela estava morrendo de fome, no outro dia ela era a senhora Boaz, a dona da fazenda. Diga glória a Deus. Deus mudou a vida dela da noite para o dia. A Bíblia conta que José estava no Egito, escravo, prisioneiro, andando rasgado, sujo, comendo comida de preso, vivendo de resto. Estava lá. Uma noite, um dia e uma noite, dentro da cadeia, rasgado, cheirando mal, sem tomar banho, comendo mal. No dia seguinte, ele já foi transformado no governador do Egito.
Diga glória a Deus. Trocou a vassoura pelo cetro de autoridade. Diga amém. Então Deus pode mudar a tua vida da noite para o dia. Deus pode colocar alguém na sua vida para te dar uma grande oportunidade. Deus pode abrir uma grande porta para você. Mas você tem que ter esse desejo na sua alma. Diga amém. Se eu não desejar o melhor, não vou ter o melhor. Tem gente que está se contentando com o que é pouco. Não, eu estou tendo pouco hoje, mas eu quero muito. Diga graças a Deus. Então por isso que a Bíblia está dizendo, se você quiser desejar e obedecer. Aqui está o segredo para Deus mudar a sua vida. Porque tem pessoas que têm até prosperidade, está comendo o melhor, sem a ajuda de Deus, mas pode perder. Do mesmo jeito que conseguiu, pode perder. Mas quando Deus dá, ninguém toma. Diga amém. Amém, pessoal? Eu tenho que obedecer a palavra de quem? De Deus. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que guardar a sua palavra, eu tenho que ser fiel à sua palavra. Vamos ler de novo, versículo 19. Se quiserdes desejar e obedecerdes, comereis o bem desta. Olha, versículo 20. Mas se recusardes e fordes o quê? Rebeldes, sereis o quê? Devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quem está entendendo, diga amém. Porque a boca do Senhor o disse. Quando ele fala assim, porque a boca do Senhor o disse, ele está dizendo, toda palavra minha tem que se cumprir. Então eu sou abençoado pela obediência, mas eu sou devorado pela rebeldia. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que é devorar? O que é um devorador? Ele devora o que você tem. Teu dinheiro é devorado, tua saúde é devorada, sua família é devorada, teus bens é devorado. Do mesmo jeito que a palavra para os rebeldes funciona, a palavra para os obedientes também tem que funcionar. Quem está entendendo, diga amém. Fala para quem está do seu lado que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando a Bíblia está dizendo rebeldes, é aqueles que se rebelam contra a palavra e se rebelam contra toda a autoridade. Tem gente que a sua prosperidade foi devorada e não consegue mais prosperar, só vive na sarjeta porque é rebelde. Por mais que seja uma pessoa boa, frequenta a igreja, se é rebelde, não prospera. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sempre vai ter alguma coisa para devorar o que essa pessoa tem. E a Bíblia conta a história lá de Coré, Datã e Abirão, que a terra se abriu, eles foram devorados pelo fogo. E todos que vieram questionar Moisés também foram devorados. Todos os rebeldes na Bíblia sofreram. Lúcifer tinha luz, foi rebelde, se transformou em demônio. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então eu tenho que ser fiel à palavra, eu tenho que obedecer a Deus, e eu vou ter o melhor dessa terra. Você acha que a palavra de Deus cai por terra? Tudo que Jesus profetizou está acontecendo ou não? Está acontecendo. Um dia ele chorou sobre Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém. Ele chorando disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de vocês como a galinha cuida dos seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Vocês apedrejam profetas, vocês maltratam e matam aqueles que são te enviado. Chegará dias que não ficará aqui pedra sobre pedra. Falando do templo, o templo foi destruído. Haverá um dia que as crianças serão arrancadas de dentro do ventre de vocês. Quando Israel, Jerusalém foi invadida, a Bíblia diz que as mulheres grávidas eram abertas e a criança era tirada. Isso está na história. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. Surgirão pestes, várias doenças, guerras, terremotos. A Bíblia fala da guerra biológica que vai surgir, que é uma enfermidade que vai acabar com a terça parte da terra. Você está pensando que esse vírus aí
é algo de morcego. Isso é criado. Você nem imagina o que está por vir. Antigamente os loucos colocavam uma bomba no seu corpo, entrava dentro de um prédio e se explodia. Hoje em dia é mais difícil, a fiscalização está em cima, as autoridades estão em cima. É difícil uma pessoa com bomba entrar num avião. Então essas mesmas pessoas que dão a vida para matar outras, elas vão lá para esses terroristas e diz: pode me contaminar. Pode colocar essa doença em mim que eu vou entrar naquele país, vou contaminar todo mundo. Ninguém vai identificar aquela doença no corpo dele. A pessoa vai lá, se contamina, vai para os países que querem destruir e sai cuspindo nas comidas, nos elevadores e sai contaminando tudo. Isso é só um experimento para o que vai vir. Por isso que a igreja tem que estar preparada. Fala para quem está do seu lado, diga assim: a igreja tem que estar preparada. Fala aí. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Nós temos que estar preparados, sendo fiel ao nosso Deus. Diga amém. Obedeça, pessoal. Não apedreja profetas. Não mata aqueles que Deus envia para cuidar de você. Jesus disse: quem recebe um profeta, a mim me recebe. Amém? E obedeça toda a palavra de quem? De Deus. Esses dias um pastor fez um vídeo falando mal dos pastores. A vocês que expulsam demônio, curam enfermos, por que não vai curar o coronavírus? Por que não varre o coronavírus da terra? Jesus nunca varreu a doença da terra. Jesus curou vários doentes, sim ou não? Mas a doença continua na terra. Jesus não varreu a lepra, Jesus não varreu as doenças. A pessoa é curada pela fé. E sabe o que é triste? Você vê pastores compartilhando isso, batendo em profetas, falando mal de... É tudo que o diabo quer. Você não vê macumbeiro falando mal de macumbeiro, você não vê bruxo falando mal de bruxo, mas você vê um monte de pastor falando mal de pastor. É mentira ou verdade? São os fariseus de hoje. São os fariseus que falavam mal de Jesus e dos discípulos. Então eu tenho que tomar cuidado para mim não apedrejar aquele que Deus envia e obedecer toda a palavra de... E aí eu vou ter o melhor desta terra. Diga assim: Jesus, eu desejo e vou ter o melhor dessa terra. Amém? Você tem que ver se... Porque, versículo 20, vamos ler para a gente encerrar. Mas se recusardes a palavra, a obediência, e fordes o quê? Rebeldes à palavra, rebeldes à autoridade, rebeldes às escrituras, sereis devorados à espada. Hoje a gente pode... Essa espada aqui que ele está falando é a palavra dele. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então a palavra tem que se cumprir. O mal vai vir para devorar o que você tem. Devorou a paz, a saúde, a prosperidade. Então, se eu estou tendo uma vida de perda, se o mal tem conseguido devorar o que eu possuo, eu tenho que ver como eu estou me comportando diante de Deus. Porque se a palavra para os rebeldes funciona, a palavra para aqueles que são fiéis também tem que funcionar. Diga graças a Deus.